Antes de começarmos a falar de cada uma das entidades públicas, que são as autarquias, fundações, empresas estatais, sociedade de economia mista, nós precisamos diferenciar direito público e direito privado. Pois, a partir dessa aula, vocês vão ouvir esses termos inúmeras vezes. Até mesmo porque dentro das entidades públicas existe uma classificação que divide as duas em dois grupos. As entidades de direito público, autarquias e fundações, e as entidades de direito privado, que são as empresas estatais e as sociedades de economia mista. As pessoas jurídicas de direito público são as que gozam do princípio da supremacia do interesse ao seu favor. E dessa forma, por representarem o Estado, elas têm uma relação de verticalidade com os particulares. Já os de direito privado, não. Está todo mundo no mesmo pé de igualdade. E, portanto, a relação é horizontal. E no âmbito da organização administrativa, isso é algo muito importante, pois as entidades de direito público terão deveres e prerrogativas diferentes das entidades de direito privado. Quais são elas? Ao todo, são 5. Imunidade de impostos, responsabilidade objetiva, execução por precatórios, impenhorabilidade dos bens e subsidiariedade do Estado. A gente vai falar de cada uma delas e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Pois sempre que nas próximas aulas falarmos que uma entidade é direito público, eu quero automaticamente que vocês lembrem dessas 5 características. Primeira, imunidade a impostos. Já pensou na possibilidade de um dia você nunca precisar pagar impostos para o governo? Pois é, infelizmente essa não é a nossa realidade, que é regido pelo direito privado, mas é a realidade das pessoas de direito público, como as autarquias e as fundações públicas. Então vamos fazer um exemplo hipotético. Esses dias eu estava lendo uma matéria falando que quando você compra um carro, você paga cerca de 50% de imposto. Dessa forma, se você vai comprar um Corolla de 120 mil, o preço dele sem imposto seria mais ou menos 60 mil. Chega a dar uma dor no peito, né? Que você paga aí 60 mil para o governo na compra de um carro. Mas isso acontece pois a gente é regido pelo direito privado. Quem é regido pelo direito público não pagaria isso. Exemplo, o INSS, que é direito público, ele não vai pagar esses impostos. É claro que o INSS não vai comprar um Corolla para sua frota de veículos internos, pois isso fere a razoabilidade. Mas quando ela vai comprar um carro mais básico ou qualquer outra coisa que ela tende a comprar, uma casa, um lote, ela, teoricamente, na medida do possível, é imune a impostos. Segundo, responsabilidade objetiva. Isso aqui também é interessante. Já começa agora o juridiquês, né? O que seria essa responsabilidade objetiva? Vou explicar, tenho certeza que vocês vão entender. Responsabilidade objetiva é a necessidade que o Estado e as entidades de direito público têm de indenizar a vítima. Mas só que ele indeniza a vítima, ele tem essa responsabilidade de indenizar a vítima sem comprovar dolo ou culpa por parte do Estado. Seria o caso, por exemplo, do INSS, que é uma autarquia, ter que pagar auxílio-acidente mesmo o Estado não tendo culpa no acidente causado. Isso aí é responsabilidade objetiva. É diferente de subjetiva, que está associada às pessoas jurídicas de direito privado. É o caso de uma empresa num acidente de trabalho. A empresa, pela concepção majoritária, apenas vai indenizar um trabalhador no acidente de trabalho se for comprovado que ele tem culpa no cartório. Quando eu falo empresa, empresa privada. Isso aí, da empresa privada, é uma responsabilidade subjetiva. Terceiro, execução por precatórios. Isso aqui é a prerrogativa que permite às entidades de direito público pagarem as suas dívidas não em din-din, mas por precatórios. Funciona mais ou menos assim. Considere que você não tenha conseguido a sua aposentadoria e resolva processar o INSS. Como a justiça é enrolada, o caso fica ali por mais de 8 anos, até que saia o aval do juiz que permite você se aposentar. A partir daquele momento, você vai receber sem nenhum problema o vencimento que compreende a sua aposentadoria. No entanto, o juiz decide que não é só a partir daquele momento que você vai receber. Ele fala que o INSS também tem que pagar o valor correspondente da aposentadoria nos 8 anos de processo, nos 8 anos anteriores, que foi o tempo que o caso permaneceu na justiça. Aí vamos supor que o INSS fez as contas, o juiz fez as contas, isso aí equivaleria a R$ 120 mil de débito.
Só que o INSS fala o seguinte: não tem esse dinheiro, vou te pagar por precatório. Ele pode fazer isso? Pode, pois é pessoa jurídica de direito público. E o que seria esse precatório? Nada mais que um documento que te garante o recebimento de uma dívida em até 2 anos após aquela decisão judicial. Entenderam? Quarto, impenhorabilidade dos bens. Toda pessoa jurídica de direito público não é obrigada a oferecer os seus bens para pagamento de dívidas. Então, pegando aquele exemplo anterior do INSS, que é uma autarquia, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público, caso ele não consiga quitar os precatórios, os bens que estão no seu nome, seja carros, casas, lotes, imóveis em geral, eles não podem ser penhorados. Quando eu falo penhorado, é no sentido de eles serem levados a leilão para apuração do dinheiro e pagamento de débitos. Isso nunca pode acontecer, pois é uma pessoa de direito público. Por fim, o quinto, subsidiariedade do Estado. Para vocês entenderem isso aqui, eu vou continuar com o raciocínio anterior, com o exemplo do INSS. Considere lá que você tem uma dívida com o INSS de 120 mil e ela emitiu precatórios para 2 anos e não pagou para você. Você decide, então, atrás de um advogado para abrir um processo e pensa como primeira hipótese na penhora dos bens. Ele fala assim: isso não é possível, o INSS é pessoa de direito público. Porém, ele vai deixar claro para você que nem tudo está perdido, pois o Estado, ou seja, a República Federativa do Brasil, responde de forma subsidiária por todas as suas entidades públicas. Dessa forma, você pode entrar com um processo contra a União, que representa de forma mais direta o Estado brasileiro, para receber a dívida não paga pelo INSS. Então, isso aí é a subsidiariedade do Estado, ok? Então é isso, gente. A partir de agora, nas aulas de organização administrativa, sempre que eu falar que é uma pessoa de direito público, você vai associar a essas 5 principais características, tá bom? Na próxima, a gente vai começar falando das autarquias.